Deus, amada igreja. Saudade, mãezinha. Pai, Senhor, pastora Diego, que entrou. Glória a Deus, aleluia. Para batizar, para renovar, hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para me exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Segura a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar a vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa todo para criar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para me exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é medo, se é enfermidade, ele sara, se é depressão, ele usa o som, se o problema é porta, ele abre porta, até onde não tem parede. Sua presença está leve, ele abre porta até onde não tem parede, ele faz porque ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Confia nele, ele tudo faz por ti. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para me exaltar. Paz, igreja. Sua presença está neste lugar, eu posso Meu amado sentir, esposo. vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para me exaltar. Fernandinha. Deus tremendo está aqui com a sua glória. Sabe o que vai fazer? Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Segura a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar a vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. É poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para Daniel, homem da serra. para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para me exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. A gente só mata a saudade online, Fernandinha. Se é enfermidade, ele sara, se é depressão, ele usa o som, se o problema é porta, ele abre porta, até onde não tem parede. Essa é a Mais um cadeira. minutinho que a gente começa. Sua presença está neste lugar. Se presença do Deus Altíssimo, fale mistério com ele está aqui para te batizar, para te salvar, para te curar, para te dar vitória. Abra a boca para me exaltar. É, não é crente Nutella não, Daniel. Glória a Deus, né, amada igreja? Acho que todo mundo tá com esse sentimento de saudade, né? Mas a gente consegue matar um pouquinho
dando nosso abraço virtual e nos encontrando aqui nas nossas lives. Lembrando novamente os dias de estudo que a igreja tem, as nossas lives, para acompanhar no Instagram, para acompanhar no YouTube, onde todas as lives estão gravadas. E aí, contem conosco, né? Na hora que precisar. Realmente a nossa igreja é uma igreja de amor, acolhedora. E o nosso papel realmente é, assim como o Senhor Jesus falou, levar realmente a palavra de Deus e trazer conforto para a nossa alma, né? Trazer conforto, porque não somos nós que falamos, é o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos começar orando. Senhor Deus, te louvo e te agradeço, Pai amado, por mais uma oportunidade, Senhor, de levar a Tua palavra. Que não seja eu, querido Pai, que esteja a falar, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, me use poderosamente para trazer palavras para mim, Senhor, e para todos aqueles que escutam. Para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Que eu me diminua cada vez mais, Senhor, e Tu se engrandeça, Jesus. Amém, aleluias. Hoje a gente vai falar de algo que eu acho que todo mundo passa, né? Quem não passa é porque realmente não está nesse mundo. Perseguições. Como nós devemos agir com as perseguições, nós cristãos, né? As perseguições, na verdade, fazem parte, né, da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia. Então, como é que a gente deve se comportar diante disso? Qual é o comportamento do verdadeiro cristão diante dessas perseguições? Perseguindo, revidando, ou se comportar como Davi se portou diante da perseguição de Saul? Ele se vingou ou ele não se vingou? Então isso a gente vai refletir um pouco, vamos trazer para o nosso dia a dia e vamos ver o que é que Deus espera de nós. Então a gente vai iniciar falando um pouco justamente desse homem escolhido de Deus, que de acordo com as próprias escrituras que falam o tempo inteiro, ele tinha um coração completamente quebrantado ao Senhor Jesus. E ele, quando foi ungido rei, vocês sabem melhor do que eu, ele foi ungido muito, muito jovem. E Saul ainda reinava. Porém, Saul desagradou a Deus diversas vezes. Desagradou quando ele foi sacrificar, quando ele não teve paciência de esperar Samuel. Ele desagradou quando ele fez o juramento para o próprio povo dele não comer nada até a noite, e aí fez o povo dele pecar, onde na hora do despojo as pessoas comeram até carne com sangue. E pecou também quando ele não exterminou Amaleque, assim como o Senhor pediu. Então, apesar de ter sido também um ungido do Senhor, Saul desobedeceu várias vezes, se deixou levar pelo ego, se deixou levar pela vontade própria. E aí a palavra do Senhor fala que quando o Espírito de Deus se apartou de Saul, ele começou a ser atormentado por um espírito do mal. E quem foi que acalentou, digamos assim, o coração de Saul? Quem acalmou o coração de Saul? Justamente Davi. Davi foi chamado para tocar harpa, para acalmar o coração de Saul. E ele, irmãos, poderia muito bem ter se ensoberbecido, poderia muito bem ter dito que não, eu sou o próximo rei de Israel, eu não vou fazer isso. Ou então ter ido lá e ter tentado matar Saul para poder pegar logo seu reinado precocemente, digamos assim, já que ele já tinha sido ungido e já tinha recebido a promessa de Deus. Só que Davi não foi assim. Davi, ele foi completamente humilde. Ele quis esperar, ele sabia esperar em Deus. Ele se humilhou perante Saul e o serviu. E ele teve também misericórdia de Saul, porque ele viu como ele estava sendo atribulado. E o que ele poderia fazer? Tocar a harpa, e assim ele o fez. Depois, todo mundo conhece muito bem essa história, veio a morte, né? Ele matou Golias,
E aí as pessoas começaram cada vez mais a se agradar de Davi. E ele não se deixou ensoberbecer também diante disso. Porém, Saul começou a se enciumar. Começou a deixar entrar no seu coração sentimentos que não vinham realmente de Deus. Deixou entrar o ciúme, deixou entrar o apego pela coroa, deixou entrar a vaidade por saber que iria perder, digamos assim, todo aquele usufruto. Não seria mais o centro das atenções, porque não seria mais rei. E aí é aquilo que a gente sempre fala, irmãos, a partir do momento que a gente deixa vazio um lugar que é do Senhor, que é do Espírito Santo, outro vem e se apodera. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Como a gente escuta diariamente, que a gente tem que viver realmente diante das coisas espirituais. Porque senão vem alguma coisa do mundo, sentimento do mundo e realmente toma lugar. Davi, naquela época, ele livrou a nação do gigante, ou seja, ele fez também um favor à nação de Israel. Ele não fez nada contra Saul, mas mesmo assim, Saul se enciumou, começou a criar um sentimento de raiva de Davi a ponto de persegui-lo. E aí vamos ler em 1 Samuel 18, 11. Saul lançou a lança, dizendo: vou encravar Davi na parede. Mas Davi se esquivou 2 vezes. Mas Saul temia a Davi, porque o Senhor estava com ele e se afastara de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, nomeando o chefe de 1000, e saía e entrava diante da tropa. Davi se conduzia prudentemente em todos os seus assuntos e o Senhor estava com ele. Então aqui a gente vê que até tentar matar Davi, Saul fez isso. E Davi, pelo contrário, se manteve humilde, se manteve sereno. Logo depois, Saul começou a conspirar contra Davi, dizendo que iria entregar uma de suas filhas, depois entregou para outro. E aí foi entregar uma segunda filha para o Davi, pedindo que ele desse 100 prepulsos dos filisteus para ele, imaginando que Davi iria perecer diante das mãos dos filisteus. Porém, a palavra do Senhor fala o tempo inteiro: Deus era com Davi, Deus estava com Davi e Davi prevaleceu. Então, a gente viu como, à medida que Davi ia prosperando em relação a isso, a ira de Saul, a raiva de Saul cada vez mais aumentava. E ao mesmo tempo a gente via um comportamento completamente diferente de Davi. Davi recebeu a promessa, Davi foi ungido, Davi estava sendo perseguido também por um ungido do Senhor, e em nenhum momento ele se revoltou, ele se deprimiu a ponto de largar tudo. Todas as vezes ele obedeceu e creu na promessa de Deus. Por quê, meus amados? Porque ele amava o Senhor. E ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, quando a gente fala de perseguição, a gente está falando de alguém próximo, de alguém que tem contato conosco, de alguém que era chegado. Saul era genro de Davi e conspirava contra ele. Vamos ver aqui em Samuel 18, 29. Mas Saul, vendo e considerando que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical amavam, sentiu mais temor de Davi, e Saul foi inimigo de Davi todos os dias. Ou seja, quanto mais Davi prevalecia, mais ainda a ira e a revolta de Saul se apresentava contra ele. E ao mesmo tempo, Davi se mantinha humilde, porém, Davi teve várias estratégias
para poder também se abrigar, se refugiar. Davi fugiu de Saul. E aí muitas vezes a gente se vê perseguido, se vê em meio a dificuldades e muitas vezes a gente quer confrontar, a gente quer enfrentar. Só, amados, que a gente tem que ter um tempo também de refúgio. E refúgio onde? Na presença do Senhor, diante da presença do Senhor. Por que o ungido de Deus estava sendo injustiçado? Quantas vezes a gente não faz essa pergunta, né, para o Senhor Jesus? Deus, por quê? Por que comigo? Por que essa hora? Eu estou obedecendo. Eu não fiz nada contra essa pessoa. E aí é onde eu sempre lembro, amados, que a palavra do Senhor fala que Ele deixou tudo isso nas Sagradas Escrituras para nós vermos e nós realmente tomarmos esta lição. Um homem de Deus foi perseguido. Então nós não somos ilesos às perseguições, às dificuldades. Porém, a nossa diferença para o mundo é justamente como nós vamos nos comportar em relação a isso. Nosso refúgio vai ser onde? Vai ser com um amigo próximo, vai ser escrevendo no Instagram, no Facebook, a nossa revolta, ou se trancando dentro do quarto e louvando e chorando aos pés do Senhor. O que será que o Senhor espera de nós? Um comportamento revoltante ou um comportamento de obediência? Né? Então a gente tem que realmente olhar para Cristo. Aqui o que nós vemos o tempo inteiro é que Davi focava em Cristo. Todas as situações que ele passava, ele olhava para o alvo, que era o Senhor Jesus. Ele não desviava o alvo dele. Saul estava obstinado em busca de Davi. Davi teve que fugir, se refugiou em Naiote, se aliou com Samuel. E Davi e Saul perseguindo. Saul o tempo inteiro perseguindo. E ele estava cego, buscando Davi a todo custo. E aí a palavra do Senhor fala muito sobre essa questão da obstinação. Aqui em Samuel 15. Samuel 15, 23. Porque como o pecado de bruxaria é a rebelião, e como ídolos e idolatria a obstinação. Visto que tu desprezaste a palavra do Senhor, ele também te desprezou, para que não sejais reis. Estou falando aqui, amados, que quando a gente tem um desejo muito forte no nosso coração, e esse desejo não é do Senhor, muitas vezes a gente coloca aquilo dali na nossa mente, inunda o nosso coração daquele desejo, e a gente vai loucamente atrás daquilo e não mede consequências. E o Senhor espera de nós equilíbrio, porque a palavra de Deus fala, Ele nos confirma quando aquilo é da vontade dEle ou não. E pode prestar atenção, o Senhor não vai fazer com que a gente fira os mandamentos dEle, o Senhor não vai fazer com que a gente fira o que Ele tanto pregou. Então, se é algo que tem soberba, se é algo que tem ganância, a gente já sabe que isso não era a vontade de Deus. A gente já sabe que isso é um desejo do nosso coração. E o que é mais interessante é que em nenhum momento a gente vê Davi conspirando também, porque estava sendo perseguido injustamente, querendo fazer vingança com as próprias mãos, querendo resolver a situação com as próprias mãos. Né? Então, muitas vezes a gente está atribulado, a gente está nessa situação e a gente não consegue entender por que de determinadas perseguições, por que de determinados incômodos em relação à nossa pessoa. Né? Tantas vezes pessoas próximas, porque vem a tua comunhão com Deus, porque vem como Cristo brilha através de ti. Então, isso começa a gerar um incômodo nas pessoas e elas ficam obstinadas esperando que você tenha uma queda, esperando que você pereça de alguma forma. Né? Então, assim como Davi se refugiou no Senhor, a gente tem que fazer isso. A gente não pode temer.
a gente vai chorar, a gente realmente vai se aborrecer, mas tudo isso diante da presença do Senhor. Uma outra atitude que Davi fez também, que a gente vê uma diferença, foi na questão das alianças. Como é importante nós fazermos alianças realmente pautadas na palavra. Como é importante nós termos pessoas ao nosso lado que nos ajudem a não mudar o foco que é Cristo Jesus. Como é importante a gente ter pessoas que nos exortem sobre a palavra de Deus, que nos informem se nós estamos indo para o caminho errado ou não, que nos edificam. E aí, como é que a gente pode saber isso? Se essa pessoa também tiver uma vida dentro da presença do Senhor. Se essa pessoa também for te aconselhar e for fazer qualquer coisa pautada nas Escrituras. Por isso que cada vez mais a gente tem que pedir ao Senhor, a gente tem que orar para estarmos rodeados de pessoas assim, que tem esse mesmo sentimento, esse amor pela palavra de Deus. Esse sentimento de que o Senhor realmente é o único libertador. Então, a gente vê que a gente não pode olhar para o mundo, a gente tem que olhar para Cristo em todas as situações. Vamos ler aqui 1 Samuel 20. Assim fez Jonatas acordo com a casa de Davi, dizendo: o Senhor a requererá da mão dos inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi outra vez, porque o amava, pois o amava como a si mesmo. Então aqui a gente viu que apesar de Saul perseguir incessantemente Davi, seu próprio filho, Jonatas, via que seu pai não estava tendo boas atitudes e que o Senhor já tinha se apartado dele. E a palavra do Senhor falou, se apartou dele por quê? Porque ele desprezou a Deus. Então, ele não desonrou seu pai, porque a gente vê até o final aqui que Jonatas também não desonrou seu pai, porém, ele ajudou a Davi, ajudou em fugas, e quando Davi foi para a cova de Adulão, sua família foi para lá. E aí a gente vê a importância, a extrema importância da nossa família na nossa vida. É o nosso primeiro ministério. Como é que a gente quer pregar a palavra do Senhor? Como é que a gente quer pregar a humildade? Como é que a gente quer pregar a paciência? Se dentro da nossa casa a gente não vive isso. Será que nós estamos tendo sabedoria dentro da nossa casa? Será que nós estamos fazendo como a palavra do Senhor realmente diz? E depois de acolher sua família e depois deles estarem juntos, começaram a chegar outras pessoas. E aí, que pessoas eram essas? Pessoas que já estavam sem acreditar, já estavam desesperançadas, pessoas que já estavam sem uma visão do futuro. E o que eles imaginaram? Eles imaginaram que estando com aquele homem, aquele ungido de Deus, que a promessa de Deus ia se cumprir. E aí a gente vê como realmente o Senhor nos aceita como nós somos. E Ele, ao mesmo tempo, espera uma mudança de atitude nossa. Então, esses homens eram desprezados pela sociedade. E Davi teve sabedoria também de acolhê-los. E teve uma visão diferenciada, porque ele podia muito bem ter se achado novamente soberbo, superior àquelas pessoas e ter colocado eles para fora. Mas ali Deus já colocou aqueles homens e eles iriam ter um relacionamento tão de crescimento que eles iriam ser os valentes de Davi. Então, uma hora caídos, noutra hora eles iriam ser honrados. Honrados por quem? Por Deus. Eles se voltaram para Davi porque eles sabiam que a promessa iria se cumprir. Eles se voltaram para Davi porque eles viam uma esperança. E ali Deus começa a montar um exército e começa a dar a Davi homens de confiança, cuidando dele, fugindo também com ele, porque eles fugiram também diversas vezes. E aí
Davi teve sim uma oportunidade de se vingar de Saul. E aí, nesse momento, é super interessante, porque se a gente for olhar pelos olhos humanos, ele tinha motivos, pelos olhos humanos, de se vingar, porque ele estava sendo perseguido injustamente, porque ele não tinha cometido nenhum ato contra o rei, ele não tinha feito nada contra o rei, mas mesmo assim o rei estava obstinado a buscar a vida de Davi. E quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, o que foi que aconteceu? Esses mesmos homens viram a oportunidade e entenderam que aquilo dali era de Deus. Vamos ler aqui em Samuel 24, 3. Quando chegou a um redil de ovelhas no caminho, onde havia uma cova, entrou Saul nela para fazer suas necessidades, e Davi e seus homens estavam sentados nos cantos da cova. Então, os homens de Davi disseram: Eis aqui o dia em que te disse o Senhor: Eis que entrego teu inimigo em tuas mãos, e farás com ele como te parecer. E se levantou Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Depois disso, o coração de Davi o golpeava porque cortara a orla do manto de Saul. E aqui é onde eu acho mais interessante. Esses mesmos homens que eram leais a Davi tiveram um entendimento que aquilo dali era da parte de Deus, justamente para que Davi se vingasse. E é aí, amados, aquele momento onde eu relatei que a gente tem que se espiar e verificar se mesmo esses homens que caminham conosco na fé, porque nós somos falhos, nós caímos e muitas vezes a gente tropeça. E aí é como eu comentei, se alguém chegar para você falando que é da parte de Deus, que Deus te entregou o teu inimigo nas tuas mãos, que você tem que escarnecer o teu inimigo, você vai parar e vai pensar que essa não é uma atitude de cristão. Aqui, Davi sabia que só quem poderia acabar com essa história seria Deus. Deus ungiu Saul e só ele poderia tomar a frente dessa situação e tirar a vida de Saul. Se ele fizesse isso contra Saul, ele sabia que não iria ser do agrado de Deus. E aí, aqui no 5, onde a gente nota que ele fala que ele ficou assim atribulado porque ele cortou a orla no manto de Saul, nós vemos e começamos a entender por que Deus amava tanto aquele homem, Davi. Porque ele era extremamente humilde. Porque ele se compadecia do seu inimigo. Ele tinha amor por Saul, mesmo Saul perseguindo ele dessa forma. Ele tinha temor da palavra de Deus. Ele tinha temor e respeito grandemente pelo Senhor. Então, ele foi muito sábio. E turbou o coração dele até aquele ato, que para a gente é um ato muito simples. Mas ele ficou incomodado daquilo. Então a gente vê como ele se diminuiu mais uma vez. E ao mesmo tempo, aos olhos de Deus, como ele estava se engrandecendo. E é aquilo que a palavra de Deus sempre fala, mas é tão difícil para a gente ferir a nossa carne em relação a isso. Da gente cada vez mais se diminuir e Deus se fazer grande na nossa vida. Porque para os olhos humanos a gente tem que se mostrar, a gente tem que aparecer, a gente tem que ser grande, a gente tem que ser soberbo, onde o Senhor fala que é justamente o contrário. O menor aqui vai ser o maior no reino dos céus. Então a gente tem que tirar o exemplo desses homens realmente, de Deus, que tinham intimidade, que tinham um coração quebrantado, e entender o que o Senhor realmente quer de nós. Aqui eram os homens dele, de confiança dele, falando isso. Só que ele tinha tamanha intimidade com Deus que ele sabia e ele entendeu que não era da vontade de Deus.
E aí, como é que a gente vai saber disso, amado? Se a gente se distancia do Senhor? Como é que a gente vai saber escutar a voz de Deus se a gente não está diante da presença dele diariamente? Como é que a gente vai escutar e saber as respostas de Deus se a gente não está todo dia conversando e tendo um relacionamento com o Senhor? Como é que a gente vai saber fazer a vontade do Senhor dessa forma? Muitas vezes, quando a gente está distante do Senhor, a gente escuta determinadas vozes. E a gente se deixa levar pela circunstância e depois se arrepende. Aqui, se Davi tivesse escutado os seus bravos, os seus valentes, ele teria se arrependido. A história dele poderia ter sido completamente diferente. E como é que a gente consegue essa mesma intimidade que Davi tinha com o Senhor? É justamente fugindo e nos resguardando debaixo das asas do Senhor. É chorando aos pés da cruz. É derramando o nosso coração para Deus. É nos espiando e fazendo o que o Senhor pede para a gente fazer. A palavra obedecer sempre me vem à mente, obedecer. O Senhor não quer sacrifícios de prepúcio, Ele fala o tempo inteiro disso. Ele quer sacrifícios de coração quebrantado. E o pecado nos afasta do Senhor Jesus. E a gente peca diariamente. Mas se o nosso alvo é Cristo, a gente tem que voltar na mesma hora. O Espírito Santo vai nos incomodar. Ele busca falar conosco, mas nós temos que estar diante da presença do Senhor para nós podermos escutar realmente a voz dele e não escutarmos vozes falsas. Vozes que estão buscando atender aos anseios do mundo e não aos anseios que o Senhor quer. Não aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então Deus, Ele faz um desfecho. Né? Ele vai ter um momento que Ele vai te colocar de frente do teu perseguidor. E aí como é que a gente vai se comportar diante disso? Né? Vamos ler aqui em 1 Samuel 24, 11, como é que Davi se comportou diante disso. Olha, meu pai, vê a orla de teu manto em minha mão, porque eu cortei a orla de teu manto e não te matei. Reconhece, pois, e vê que não há mal nem traição em minha mão, nem pequei contra ti, ainda que tu andas à caça de minha vida, para tirá-la de mim. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me de ti o Senhor, mas minha mão não será contra ti. Quantos de nós, amados, quando a gente tem essa oportunidade de estarmos em frente às pessoas que nos perseguem, a gente não tem uma atitude de humildade como essa? Então, Davi mostrou aqui que apesar de Saul ter feito todo o mal para ele, que ele era uma criatura que tinha o Espírito Santo na vida dele, que Deus habitava nele. Então, ele não iria fazer a mesma coisa que o mundo faria. Mais uma vez aqui, ele se faz pequeno. Vê até pelo jeito dele falar, pelo modo que ele se chega a Saul, com humildade, com sabedoria, com a palavra mais branda. E aí aquilo que a gente sempre fala, e quantas vezes a gente derrapa nisso? No como falar, no como agir. Quantas vezes a gente deixa a explosão, né, o calor humano tomar conta dos nossos pensamentos e a gente acaba colocando para fora e a gente acaba, no lugar de corrigir uma situação, tornando ela mais complexa. E não é fácil, amados, porque apesar de Saul aqui estar sobre um outro aspecto, ele estava sendo atormentado, ele realmente já tinha fugido da presença do Senhor, mas ele conhecia também ao Senhor. Então, quantas dessas pessoas que nos perseguem não conhecem a Cristo? Né? Quantas pessoas que nos perseguem não sabem realmente o imenso amor de Deus? Então, será que a gente tem que agir com elas como o mundo quer? Ou a gente tem a chance de agir com misericórdia e aproveitar aquele momento para falar da palavra de Deus? Porque aqui Davi usou dessa oportunidade também para falar do Senhor.
Quantas vezes a gente perde essa oportunidade de levar o nome do Senhor naquele momento? Porque quando verdadeiramente o Senhor entrar na vida daquela pessoa, amados, ela vai se transformar. Quando o Espírito Santo habitar no coração daquela pessoa verdadeiramente, ela vai ver que ela está fazendo naquela justiça, assim como foi aqui com Davi, não pode ser feita através das nossas mãos. A gente tem que reconhecer que quem está à nossa frente é maior. A gente não pode olhar pelos olhos humanos, assim como a última live da pastora. A gente tem que realmente olhar pelos olhos da fé. A gente não pode olhar pela justiça dos homens, a gente tem que olhar pela justiça de Deus. E não é fácil. A gente se angustia, a gente chora. Isso é normal, nós somos humanos. Porém, a gente vai chorar, a gente vai se angustiar na presença do Senhor. E Ele, como é Pai, como é soberano, Ele vai saber o momento certo do desfecho dessa história. E quanto mais a gente fizer a vontade dEle diante dessa situação, mais essa situação vai ter um fim mais rápido. Então, a gente vê aqui que Davi fez Saul reconhecer que ele estava fazendo errado, que não era Davi que estava errado, era ele. Ele pagou o mal com o bem. E em Romanos 12, 21, a palavra de Deus fala, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E isso é o Senhor que está nos falando. E aí, a partir do momento que a gente começar a falar a palavra de Deus para essa pessoa, o Senhor vai começar a agir. Vai começar a agir. E pode crer, amados, se essa pessoa também não tiver um convencimento de receber verdadeiramente a palavra de Deus, o Senhor vai saber nos refugiar. O Senhor vai saber achar uma cova para a gente. O Senhor vai nos colocar debaixo das asas dele. Então Deus é que faz a justiça, não somos nós. Tanto é que Saul não morreu pelas mãos de Davi. Vamos ler aqui em 1 Samuel 31. Os filisteus, pois, pelejavam contra os de Israel, que fugiam diante dos filisteus e caíram mortos no monte de Giboá. Os filisteus seguiam Saul e seus filhos, mataram a Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. E agravou a batalha contra Saul, e os flecheiros os alcançaram, e foi muito ferido por eles. Então disse Saul a seu escudeiro: tira tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. Porém, o seu escudeiro não queria, porque tinha grande temor. Então Saul tomou a própria espada e se lançou sobre ela. Então a gente vê aqui, meus amados, que o Senhor não permitiu que Davi tomasse a frente e agisse pelos seus impulsos. Aqui Saul mesmo tirou a própria vida. E o que eu acho mais lindo é aqui em Samuel 31, 4. Peraí, não, tá aqui, que eu já li. E o que eu acho mais lindo depois disso é quando Davi soube da morte deles, Davi chora. Davi fica contrito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar a palavra de Deus para essas pessoas. A gente tem que se entristecer dessas pessoas não terem conhecido ao Senhor. A gente tem que ter o olhar de misericórdia para com essas pessoas, assim como Davi teve. Por quê? Porque é isso que o Senhor espera de nós. Davi lamentou a morte de Saul, assim como nós lamentamos que essas pessoas que tanto nos perseguem não têm a vida eterna ainda. Porque o que é pior, a morte física ou a morte espiritual? E essas pessoas estão perdendo a oportunidade de estar com o Senhor, de ganhar o seu galardão e poder cear com o Senhor na glória. Então a gente tem que ficar contrito em relação a isso. Por quê? Porque eles estão cegos, eles estão com a venda nos olhos. Então, assim como Davi ficou triste
pela morte dessas pessoas, nós temos que ficar mais ainda tristes por causa dessas pessoas, porque elas não conhecem o verdadeiro Deus. E nos cabe, como cristãos verdadeiros, levar justamente a palavra do Senhor para elas. Levar esse conforto na vida delas. E não levar a vingança, que é o que o mundo espera de nós. Mas se nós fizermos como o mundo, como é que a gente vai agradar ao Senhor? Né? O nosso clamor não deve ser pela justiça terrena. O nosso clamor deve ser pela justiça de Deus. O nosso clamor deve ser para que Deus inunde o coração dessas pessoas com o amor dele. Deve ser clamar para o Senhor derramar abundantemente no coração dessas pessoas a palavra dele, a sede de conhecer a ele verdadeiramente. Esse deve ser nosso clamor em relação a essas pessoas. E no mais, deixar o Senhor agir. E no mais, nos refugiar sobre as asas do Todo-Poderoso. Né? E aí depois, se o Senhor realmente alcançar o coração dessas pessoas, elas vão ver que elas estavam erradas. 43. O que foi dito? Amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos aborrecem e orai pelos que vos perseguem, para que assim torneis a ser filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz nascer seu sol sobre maus e bons, que faz chover sobre justos e injustos. Porque se amais só os que vos amam, que recompensa tereis? E se saudais somente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também assim os gentios? Pois sede vós perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então aqui o Senhor nos mostra mais uma vez o que Ele espera de nós. E é fácil, amados? Não é. Esse sentimento de misericórdia, a partir do momento que no nosso coração a gente não deixar espaço para as coisas do mundo, a partir do momento que a gente enche o coração da palavra de Deus, a palavra de Deus transbordando em nós, porque nós vamos ver pelas vistas humanas, mas o Senhor tem que habitar em nós. Então, se a gente não estiver tendo amor para que o Senhor leve o próprio amor dele, para que a gente consiga amar aquela pessoa, para que a gente olhe para aquela pessoa não como um adversário, mas com misericórdia, porque ela ainda não conhece a fonte da vida. Que a gente olhe para aquela pessoa com pena, porque sabe que ela está no caminho errado e somente o Senhor pode resgatá-la para o caminho correto. Porque se nós fizermos revidando, qual é a diferença da gente para essa outra pessoa? Nenhuma. Só que a gente conhece verdadeiramente a palavra de Deus. Então a nossa função, a nossa obrigação é ganhar mais uma alma para Cristo. E não darmos maus testemunhos do Senhor. Porque você imagina, você guerreando assim como o mundo secular vai guerrear. Nossas armas são diferentes. Então como é que Cristo vai brilhar sobre a nossa face? Como é que a gente vai dar testemunho positivo de Deus se a gente está fazendo conforme as outras pessoas? Que palavra foi essa que entrou no nosso coração? As nossas regras são diferentes das regras do mundo. Cada vez mais a gente vê isso. E não é à toa que muitos de nós nos sentimos peixe fora d'água. Por quê? Porque os nossos conceitos, os nossos valores são diferentes. Tem que ser diferentes. Eu escutei uma vez uma pregação e realmente fiquei refletindo e vi como era verdade. O pastor nessa pregação dizia assim, que quem diz que conheceu a Cristo e permanece do mesmo jeito, não conheceu a Cristo verdadeiramente. Conheceu só de ouvir falar. Porque não tem como, irmãos, você ler essa palavra e você não ser confrontado. Não tem como a palavra de Deus atravessa a gente.
A palavra de Deus faz com que a gente se olhe no espelho e a gente veja o que a gente precisa melhorar. A palavra de Deus causa um incômodo quando a gente faz alguma coisa errada. A palavra de Deus nos vira do avesso. Então, se a gente não tem esse incômodo, se a gente não teve essa transformação, a gente tem que se preocupar, porque a gente só ouviu falar do Senhor, mas a gente não o conheceu de verdade, a gente não está conhecendo Ele de verdade, porque Deus, Ele transforma. Então, tem que existir diferença entre nós e as pessoas do mundo. E aí a gente pensa, para você entrar na escola e passar de ano, você faz uma prova. Para você entrar numa faculdade, você faz uma prova. Para você ir para um trabalho, você tem entrevista, você vai ser aprovado ou não. Se você quiser ir para um concurso público, você vai fazer uma prova para ser aprovado ou não. Então, no mundo secular, existem provas e você tem que ser aprovado ou reprovado. E isso só para viver aqui, só para ganhar um salário melhor, conforto. Então, como é que a gente acha que a gente não precisa ser provado e aprovado para a glória? É incoerente, irmãos. A gente vai ser provado diariamente. E nós temos que ser aprovado. Senão a gente volta para aquela luta de novo, a gente volta para aquela perseguição novamente, até nós sermos aprovados. Se no mundo precisa de tanta aprovação, por que a gente acha que morar com o Senhor qualquer um vai? Não vai. Não vai. Então a gente tem que ver as provas de outra forma. A gente vai sim passar por essas cavernas, várias vezes, diversas vezes, porém essas cavernas vão ser um lugar de refúgio, porque a gente precisa ter paz. Então tem determinados momentos que a gente vê, se a gente avançar, a gente não vai ter paz, a gente não vai conseguir prosseguir. Deus mesmo ordenou que José e Maria se refugiassem. Por que a gente vai dar uma de super-herói e muitas vezes a gente vai querer enfrentar as coisas de peito aberto? Não, a gente tem que ser prudente. A caverna também é um lugar da gente se reconciliar. A gente está tendo a oportunidade agora de se reconciliar com as nossas famílias. A gente está tendo a oportunidade de honrar mais ainda as nossas famílias. Davi, quando esteve com seus familiares na caverna, ele ficou com medo e depois arranjou um lugar para os seus pais irem para lá. Ele honrou seus pais até naquela situação difícil. Então, como é que a gente está agindo nesse momento de pandemia com as nossas famílias? Nos aproximamos mais deles? Nos reconciliamos mais com eles? Já que é nosso primeiro ministério? Ou não? Ou a gente está dando mais tempo para as redes sociais e para as outras coisas? A caverna também traz ação para a gente, né? Qual vai ser o próximo passo? A gente vai ter que ter paciência para ter esse próximo passo. A gente vai ter que ter uma visão de fé. A gente vai ter que ter uma visão que o Senhor vai colocar para a gente, né? E a palavra do Senhor sempre fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por que tantas vezes a gente faz o inverso? E aí a gente vê, fazendo a palavra de Deus, nós vamos ser honestos, nós vamos ser humildes, nós vamos falar a verdade. Então, como é que a gente vai colher coisas ruins desse jeito? Não vai. Nós não vamos colher coisas ruins. Talvez a gente não tenha o galardão que o mundo tanto procura, mas a nossa visão não é essa. Nosso prêmio não é esse. O nosso foco não é esse. A gente tem que buscar agradar a Deus, não aos homens, né? Então, depois de tudo isso, vai vir a restauração. Não tem como não vir. Aí a gente vai e lembra daqueles homens que foram se refugiar com Davi, que eram desprezados pela sociedade. Então, assim como Davi os acolheu, o Senhor nos acolhe. Né? O Senhor fala em Mateus 11:28 que nós devemos ir a Ele assim como nós estamos cansados, oprimidos, que Ele vai nos aliviar, Ele vai colocar a paz dele no nosso coração.
Ele vai derramar o amor dele no nosso coração. Ele vai colocar na nossa alma, no nosso coração, a vontade dele. E à medida que nós formos fazendo a vontade do Senhor, as coisas vão acontecendo, né? Então, quando você pensa, Davi inicialmente liderou um bando de fracassados e que depois se tornaram valentes e vencedores. E qual foi a diferença? Porque Saul também tinha um exército com ele. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é quem estava com Davi. Não é à toa que nas passagens aqui o Senhor sempre pegava o menor, sempre pegava a tribo menor, porque a honra e a glória e a força não vem de nós. A nossa força, a nossa esperança, os nossos anseios são do Senhor. Então, se eu for brigar pelas minhas forças, eu não vou vencer. Ou eu vou vencer, mas eu vou ganhar aqui o galardão do mundo. Eu tenho que brigar, eu tenho que buscar as coisas espirituais. E as outras coisas vão ser acrescentadas se for da vontade de Deus. Então, esses homens entraram como perdedores e saíram como homens valentes, né? Então, as cavernas, né? A gente só muda o nome, os vales, as tribulações, tudo isso, amados, é temporário. Tudo isso vai passar. E o que vai ficar? A presença de Deus na nossa vida e as vitórias que o Senhor vai nos dar. Mas como é que Ele vai nos dar? Se realmente nós fizermos segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade, não segundo a vontade da carne. Aqui a gente viu o tempo inteiro como Davi se fez humilde, como Davi usou a oportunidade para falar de Deus, para mostrar que ele era diferente. Se você chega para alguém que está te perseguindo e você confronta e você persegue também, qual é a diferença? A perseguição vai ser maior ainda. Então, a partir do momento que o teu opositor visualiza que você não está guerreando com as mesmas armas dele, ele vai se incomodar, assim como Saul se incomodou, porque viu que Deus era com Davi. Porém, o teu general de guerra é diferente. Deus é poderoso. Aquele que te protege, aquele que te acolhe, aquele que está contigo é soberano. E se você perder aquela batalha, foi porque Deus permitiu e Ele tem outras coisas para ti. Então, assim como Davi não esmureceu, não se deprimiu, não entregou, ele creu na promessa, nós temos que crer na promessa do Senhor. Nós temos que crer no que Deus tem para nós. Nós temos que saber que Deus tem planos lindos para a gente. Saul poderia ter tido um outro desfecho. Ele foi ungido, ele recebeu também uma promessa, mas ele preferiu os anseios da carne, ele preferiu a vaidade, ele preferiu se ensoberbecer. O reinado não era dele. Outra atitude, talvez não teria existido Davi. Então, quantas vezes a gente deixa as nossas vontades se sobressaírem à vontade de Deus? Quantas vezes a gente deixa esses nossos desejos se transformarem em obstinação, sendo que aquilo não é da vontade do Senhor? E o Senhor está nos mostrando, o Senhor está nos dizendo, mas a gente está tão sem intimidade com o Senhor que a gente não consegue ouvir. E aí vem pessoas próximas e dizem determinadas palavras e a gente acredita, porque a gente não confronta também com as Sagradas Escrituras. Então a gente tem que entender isso e passar dessa prova. A gente tem que agir com nossos perseguidores, não levando uma espada do mundo, mas as armas de Cristo, a sabedoria do Senhor, o amor dele, e nos humilharmos assim como Davi fez. E que não é fácil.
Não é fácil, mas à medida que a gente pede para o Senhor conduzir, nós conseguimos. E depois, no lugar de nós estarmos arrependidos porque nós fizemos alguma coisa que não agradou o Senhor, a gente vai estar feliz porque a gente fez a vontade do Senhor, mesmo que para o mundo a gente tenha sido humilhado. Então, eu queria colocar um louvor aqui para os irmãos que fala muito sobre isso. Sobre as nossas lutas, as nossas batalhas. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ligou? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Aleluias. Reflita nesse louvor. Glória a Deus. Uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem. Oh, aleluias. Glória a Deus. Em Deus de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarde, nunca pare de lutar. Em Deus de guerra, nunca pare de adorar. Não pare de adorar. Oh, aleluias. Profetiza sem parar, o estado descansa, a recompensa vem. Sem demora, o estado descansa, a recompensa vem. Sem demora, o estado descansa, a recompensa vem. Sem demora, o estado descansa, a recompensa vem. Sem demora. É o Senhor que vai dar a vitória. Aleluias. Que Ele te dê força, ousadia. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus? Você é um valente de Deus, amado. Nós somos valentes de Deus. Aleluias. Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. Você não vai desistir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu arma é Porque quem está contigo é maior. tentar paralisar sua fé. Você não vai se paralisar. Você vai conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Ter mais sede pela palavra. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda. Vai terminar, amados. Glória a Deus. Aleluia. Um abraço.